A história do Brasil está intimamente ligada à história da África, devido a um passado escravocrata que obrigou milhões de pessoas a deixarem seus locais de origem para trabalharem à força do outro lado do oceano. Vindos de diferentes grupos étnicos, essas pessoas, com o passar do tempo, moldaram não apenas o nosso idioma português, mas também nossa cultura, nossa alimentação e até mesmo as religiões praticadas aqui no Brasil. Embora hoje em dia já existam campos de estudos africanos em áreas como história, sociologia, antropologia, no caso da linguística, mais especificamente na linguística africana, os estudos ainda são poucos e estão longe de darem conta da quantidade de temas a serem pesquisados. Mas aos poucos, novas vagas dedicadas à linguística africana estão surgindo no Brasil e contribuindo para entendermos melhor essa conexão cultural entre o Brasil e os países da África. E quem pode falar disso é o Alexander Jacobina. Ele possui mestrado em Linguística pela Universidade de Colônia, na Alemanha, doutorado em Linguística de Campo pela Faculdade de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, na Inglaterra. O Alexander é alemão, está no Brasil desde 2018, quando passou no concurso para ser professor de Linguística Africana aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e realiza pesquisas sobre a descrição de línguas africanas no Senegal, Angola e Cabo Verde, assuntos relacionados ao contato linguístico e o uso histórico e contemporâneo de línguas africanas no Brasil. Então eu vou trazer alguns conteúdos em relação ao uso de línguas africanas aqui no Brasil, mais especificamente nas religiões, né, nas religiões de origem africana, como Candomblé e parecidas. Eu chego nessa temática um pouco de fora. Primeiramente porque eu não sou brasileiro, então eu sou aqui há 6 anos. Então é um assunto que eu descobri também mais ou menos recentemente, que eu acho muito fascinante. A minha carreira até aqui foi mais na pesquisa de línguas africanas no continente africano, né? Então, aqui no Brasil temos um uso diaspórico dessas línguas, né, que foram trazidos para cá pelos seus falantes durante o tráfico dos escravizados, e algumas se mantiveram até hoje. Então, essa presença de línguas africanas no Brasil é contínua há séculos e ainda né, podemos observar esse uso dessas línguas no Brasil contemporâneo. Eu vindo de fora, eu já sabia que existem línguas africanas que têm uma presença histórica e também até hoje em dia no Brasil, né? Nas religiões, também tem várias línguas quilombolas, tem documentos históricos, né, que atestam essa presença de línguas africanas aqui no Brasil, de várias regiões da África, inclusive. Então eu estranhei um pouco quando descobri que de fato não tem tanta pesquisa sobre o assunto que eu imaginava. Então, mesmo quando eu relato, né, para os meus colegas de fora que trabalham sobre línguas africanas no continente africano, eles também têm a mesma reação, basicamente, né? Esperando que no país onde a maioria da população é afrodescendente e onde temos essa herança muito rica de línguas africanas que são utilizadas até hoje, é estranho de ver tão pouca pesquisa comparativamente. Então, temos vários colegas que trabalham com isso, né? Temos também documentos históricos, mas considerando a importância do assunto e também essa forte presença, né, importância mesmo para a história brasileira, é de fato bem pouco. Como estamos próximos ao Dia da Consciência Negra, acho que vale a pena de comentar um pouco sobre isso. Por que essa escassez, né, de pesquisa, né, de visibilidade, e eu acredito que isso tem a ver com a história da academia brasileira, mas também com a história do Brasil mesmo. Não só as pessoas negras ficaram marginalizadas durante a maior parte da história do Brasil. Né, de fato existiram
num estado que era nem considerado como humano, né, de escravizado. Então, uma marginalização das pessoas, mas também dos assuntos, que teve por consequência que pessoas negras não tiveram acesso ao mundo acadêmico, mas também não à educação, a pessoas de poder. E a agenda de pesquisa ficou dominada, né, pelas elites que de fato tinham muito pouco interesse em assuntos que tocaram em pessoas negras ou na África, em línguas africanas. E até hoje sentimos essa negligência, né, que é uma negligência histórica. Então, existe em vários continentes, né, temos uma tradição de linguística africana. Até no Japão temos departamentos de linguística africana, nos Estados Unidos tem, na Europa também tem, que tem a ver com o colonialismo também, mas tem vários centros de pesquisa sobre linguística africana, e no Brasil não tem. Então aqui temos indivíduos, né, que se interessam, que pesquisam sobre, mas o que é que falta é um discurso acadêmico, né, uma massa crítica que cria pesquisas, que cria assuntos, que cria também um discurso sobre essas línguas de um ponto de vista brasileiro, que vai ser um ponto de vista diferente de um pesquisador que trabalha na Europa, ou que trabalha no Japão, ou que trabalha nos Estados Unidos. Eu acho que é um ponto de vista que, uma vez que, né, a gente aqui estamos sentando na USP, e vários colegas no Brasil, de construir essa área mesmo, acho que a linguística africana internacional vai aproveitar bastante esse ponto de vista, né? Tem muito assunto aqui e tem muitas pessoas que podem contribuir nessa discussão acadêmica internacionalmente. Espero muito de fazer parte desse caminho do Brasil, né, em direção a desenvolver uma linguística africana como disciplina bem estabelecida, com departamentos, com vários professores, com jornais, com revistas, né? A ciência é uma tarefa coletiva, então vamos precisar mesmo dessa massa crítica, porque tem muita coisa para pesquisar, né? Quando falamos dessa presença de línguas africanas nas religiões de matriz africana, não são todas as 2.000 línguas que são relevantes nesse contexto, né? As que são mais prominentes, que são sempre citados nesse contexto, acho que em primeira linha, a língua mais prominente é o Yorubá. Isso tem a ver com fatos históricos, né? Os Yorubá eram muito influenciais, sobretudo em Salvador, durante o século XIX. Era a época que os terreiros começaram a se organizar, né? Tipo, de ter uma logística de terreiro, uma organização de terreiro. Então, como os Yorubás estavam muito presentes em termos de número de pessoas mesmo, né? E também de influência social política, aí o Yorubá acabou dominando também na área religiosa. Então, Yorubá é uma língua que hoje em dia na África é falada o que é a Nigéria. Tem variantes de dialetos da língua. É uma das maiores línguas da África, falada por dezenas de milhões de pessoas. É difícil de contar falantes. Tem sempre muitos falantes, né, que falam outras línguas, então, por causa do multilinguismo. Uma outra língua que é bem relevante é o Fon, né? O Fon é uma língua falada hoje em dia no Benin. Tem várias línguas da mesma família, também faladas no Togo, no Ghana. Então, na costa da África do Oeste, no Golfo da Guiné. Essa língua é associada ao antigo reino da Romei. Um outro conjunto de línguas que são relevantes e que tem uma presença nos terreiros são línguas da família Bantu da África Centro-Oeste, faladas hoje em dia em Angola, no Congo. Então, línguas como Kimbundu, Kikongo, Umbundo, talvez algumas a mais, como o Chokwe, mas certamente o Kimbundu muito relevante, e o Kikongo também. Então, todas essas línguas eram línguas
relevantes, né, nesse mundo transatlântico, né, que acabaram entrando no uso religioso. Aqui no Brasil, os africanos rapidamente começaram a se organizar em termos de identidade, né? Então, quem já ouviu falar de Nagô, Jeje, Malê, Queto, essas são identidades diaspóricas. Elas foram formadas, né, pelos africanos e os seus descendentes aqui no Brasil, e nem sempre correspondem exatamente a grupos linguísticos ou étnicos na África. Então as pessoas se reorganizaram de jeitos que faziam sentido para elas, né? Então não tinha só questões étnicas ou linguísticas, mas também questões políticas, questões sociais, né, de solidariedade. Tinha muitas demandas concretas, né, para se organizar, não era só a língua. Essas identidades são muito relevantes na formação dos vários candomblé. O candomblé não é um só, tem várias vertentes, e tem também religiões assim parecidas, mas com outros nomes, né, dependendo da região do Brasil. O Rio Grande do Sul se chama de batuque, né, acho que em Pernambuco é Xangô, temos o tambor de Mina, que são relacionadas, mas tem também suas diferenças. Então essas identidades entraram também na questão de elas viraram de fato identidades religiosas. Talvez no início eram jeitos de organização política, mas hoje em dia em primeira linha são identidades religiosas. Então temos um candomblé Nagô, que tem como referência o que associamos com a língua iorubá, né? Talvez essa área do sudoeste da Nigéria. Quando falamos de Jeje, a identificação é com o que hoje em dia é o Benin, a língua Fon, o reino do Dahomey. Não quer dizer que todos que historicamente se identificaram como Nagô e Jeje falavam essas línguas ou eram dessas regiões, né? Então temos que fazer essa distinção, mas esses vínculos foram criados aqui no Brasil, né? Então do Nagô para a língua e cultura iorubana, e do Jeje com a língua Fon e uma história assim atrelada ao Dahomey, né, essa parte do sul do Benin, e o candomblé Angola com esse mundo banto, né, que tem as línguas Kikongo, Kimbundu, Umbundu como referência. Então, nesses cultos, essa identificação pode se manifestar linguisticamente, né? O que temos lá? Temos, primeiramente, no uso cotidiano, né, como chama os objetos usados no culto, como chama as cerimônias, como chama as divindades. Quando fala de voduns, isso é uma palavra do Fon, né, então uma referência né, do Jeje. Orixá, uma palavra que refere ao Yorubá. Nkisi, uma palavra que refere ao Kikongo, Kimbundu. Essa identificação se manifesta nas terminologias que as pessoas escolhem, né, para falar sobre o cotidiano também da religião, né, a prática. Depois também temos um uso mais profundo, assim, que não é acessível a todos os... com certeza não é acessível a pessoas fora da religião, mas também dependendo do grau de iniciação, né, a quem talvez está um pouco mais profundamente envolvido, que tem cargos mais altos. Por exemplo, rezas ou cantigas, que muitas vezes são nessas línguas. Claro que com o tempo se deram algumas alterações, porque esse conteúdo foi passado né, de boca em boca. E a fonologia, né, a pronúncia do português é bastante diferente que a pronúncia dessas línguas. Então, algumas mudanças com certeza entraram, mas claramente dá para reconhecer que são baseadas nessas línguas africanas, e muitos Pai, Mãe e Santo têm um conhecimento assim mais profundo, né, dessas línguas, que tem entendimento, né, o que essas cantigas e rezas querem dizer, talvez de graus diferentes, talvez não 100%, né, mas isso faz parte da trajetória, né, de se preocupar com essas línguas. Eu mesmo fiz duas pesquisas
com Pais e Mães de Santo, né, uma pesquisa num terreiro do tambor de Mina, o Kwemina Odan, Axé Bosso da Rua, que tem uma identificação Jeje, mas também Nagô. Isso tem a ver com a trajetória da Mãe de Santo, a Mãe Sandra de Xadantã, que se reflete, né, nas cantigas que são usadas nesse terreiro, nas práticas. Né? Numa entrevista com a Mãe Sandra, ficou muito claro que ela tem um conhecimento, né? Um conhecimento imenso de cantigas e rezas, tudo memorizado, mas também de vários itens lexicais, né? Então, palavras que ela sabe traduzir do fon para o português. Então, essas línguas não são usadas como meio de comunicação, mas como línguas culticas. E esse conhecimento ainda está vivo, está sendo transmitido. Outra pesquisa era com o pai Katuvangesi, do Inzo Tumbansi, em Itapecerica da Serra. Para ele também essa herança africana era muito importante. Então, ele aprendeu a ter várias línguas africanas, viajou para a África. Para ele é muito importante, né, o que ele falou na entrevista, de trazer essas línguas para o terreiro dele. Uma herança que sempre existiu, mas que ele está reanimando, né, do jeito que ele conseguir. Para essas duas pessoas, as línguas africanas são bem importantes, né? E eles carregam identidade, são línguas sagradas, elas dão um contato com as divindades, com os ancestrais. Enquanto pesquisadores, temos que nos perguntar o que nos interessa nisso, né? Quais são as pesquisas que queremos fazer. Eu acho que tem todas as opções abertas, porque de fato todo esse assunto, né, apesar dessa grande riqueza, né, de rezas, cantigas, de um uso linguístico que acontece em milhares de terreiros no Brasil, ainda sabemos bastante pouco sobre como esse conhecimento é transmitido, o que ele significa para os praticantes. Não sabemos muito bem qual a relação né, desse material linguístico às línguas que são faladas na África. Então, tem várias pesquisas que podem ser feitas. Acho que é primeiramente uma documentação linguística que tem que ser feita de uma forma muito delicada e respeitosa, né? Porque são conteúdos que têm a ver com o sagrado das pessoas. Às vezes, são informações que não são disponíveis né, para o público. Então é muito importante que seja uma pesquisa interdisciplinar, né? Porque não é um assunto só linguístico, é um assunto que envolve talvez uma perspectiva antropológica, uma perspectiva histórica, que exige um conhecimento bastante profundo né, dos detalhes do culto para entender como a língua se encaixa, né, nas práticas religiosas. Um esforço coletivo mesmo. Alguém que só trabalha com linguística africana vai ter, acho que, uma perspectiva bastante limitada, né, sobre isso. Então, quais são as opções que temos? Podemos fazer uma pesquisa comparativa, né, comparando o que temos aqui nos terreiros, né, de Fon, de Yorubá, de Kimundo e Kikongo, com o que achamos na África. Podemos documentar e transcrever esses dados, por exemplo. Podemos questionar de onde vem todo esse material, né? Qual era a história dele, qual era a transmissão, quais são as práticas, né? Como que ele está inserido, qual a conexão desse uso linguístico, né? Com outras práticas, como o culto mesmo, né? As danças, os movimentos, a sociabilidade dentro do terreiro. Então tem muitos projetos de pesquisa que podem ser desenvolvidos. É uma pena que não existe, mas também é uma chance, né, para quem se interessar. E eu vejo que a USP está mudando, né? O mundo acadêmico aqui está mudando bastante. Tem pessoas hoje em dia que têm acesso à universidade que historicamente não tinham. Tem mais pessoas negras, tem pessoas de várias classes sociais. Acho que também pessoas que praticam candomblé, que era uma religião até proibida, né, estigmatizada. Ainda é, mas as coisas estão melhorando aos poucos. Então, com isso eu vejo uma possibilidade, né, de
de ter pesquisadores, né, mestrandos, doutorandos que vão trazer um interesse para essas áreas, né, e também um conhecimento, né, um conhecimento mais de perto, que tem mais contato com esse mundo afro-brasileiro. Acredito que a gente, né, quanto acadêmicos, de várias áreas, podemos só ganhar com isso. O caminho está traçado, mas estamos bem no começo dele.